Por que que só o cristianismo e o islamismo, os cristãos e os muçulmanos são os únicos que não acreditam em reencarnação? Porque, veja bem, os hindus acreditam, evidentemente. Os budistas também acreditam, especialmente os tibetanos, mas mesmo que o budismo no geral não acredita num Atman, eles acreditam num fenômeno também muito semelhante à reencarnação, que é Vijnana, que sim, é um movimento de fragmentação da consciência do todo para viver uma experiência dentro de um corpo, num mundo dual, ainda que seja ilusório. Então podemos afirmar, sim, numa concepção mais elaborada, mais ampla de reencarnação, que os budistas acreditam no fenômeno reencarnatório. Bom, os espíritas, obviamente, acreditam. Os gregos, lá, os helenistas, os orfistas, o próprio Platão já falava em transmigração da alma, né? Acreditavam em reencarnação. Os xamãs, apesar de não serem uma religião fixa, né? A grande maioria dos xamãs, os xamanistas, também acreditam em reencarnação. As religiões de matrizes africanas, como o candomblé e a umbanda, acreditam. O taoísmo também acredita. E os próprios cristãos já acreditaram, sim. Os cristãos, na sua corrente mais esotérica, os ditos cristãos gnósticos, acreditavam em reencarnação. Ptolomeu, Basílides, Orígenes, apesar de não falar diretamente em reencarnação, falava já de uma pré-existência das almas. Valentim, o próprio Santo Agostinho, sim, o canonizado Santo Agostinho, tornado Santo Agostinho de Hipona, chegou a se questionar do fenômeno na sua autobiografia, inclusive. As Confissões. Vou ler um trechinho aqui para vocês. Não terei eu vivido em outro corpo, em alguma outra parte, antes de entrar no útero da minha mãe? Dizei-me, eu vou, suplico, ó Deus misericordioso, que sou miserável. Dizei se a minha infância sucedeu a outra idade já morta, ou se tal idade foi a que levei no seio de minha mãe. A maior referência dentro da Igreja Católica se questionou e mesmo na sua patrística não foi capaz de dar uma resposta final para a questão. O próprio Islã, na sua corrente mais esotérica, o sufismo, acredita em reencarnação. Alguns estudiosos, Anne-Marie Schimmel, uma das maiores estudiosas do Islã, inclusive fala que o sufismo tem suas origens pré-islâmicas e que o próprio Maomé teria bebido de conhecimentos sufistas. Na sua obra Dimensões Místicas do Islã, ela elabora esses pensamentos. Então nem mesmo estas possuem uma faceta não reencarnacionista. Então, voltamos à pergunta, por que só o cristianismo e o islamismo atualmente não acreditam na reencarnação? Bom, a resposta pode ser mais simples e política do que parece. Vou me basear aqui principalmente num artigo muito interessante de um doutor em ciências da religião chamado Monoteísmo Político. Vai ficar tudo aqui na descrição. Veja, o monoteísmo e a doutrina da salvação são excelentes para estratégias de Estado. Porque, veja bem, a doutrina da salvação, você vai para um céu ou você vai para o inferno, a salvação eterna ou o sofrimento eterno num fogo igualmente eterno, simplifica muito a dimensão cosmológica da coisa. Agora não existem múltiplas esferas, múltiplas dimensões, um navegar da alma pelo universo. Não. Agora você tem um único Salvador, determinados mandamentos, e se você o segue, você é salvo ou não. Bom, certamente você simplificou muita coisa, mas não quer dizer que seja verdadeiro. A grande questão é que essas crenças criam uma união entre os povos, criam uma narrativa congruente entre as nações.
o que é muito vantajoso quando você quer fazer a manutenção do seu poder. Agora, porque a grande verdade, vamos combinar, é que a espiritualidade, o fenômeno religioso, sempre foi muito anárquico, sempre foi muito pagão. Era cada um cultuando da sua maneira os seus deuses. A grande verdade é que a religião é selvagem. Isso sempre foi um problema quando você quer conquistar povos, ainda mais povos longínquos. Então pode ter sido uma grande estratégia de estados imperialistas criar uma narrativa oficial para expansão e controle de seu povo. Não é à toa que o cristianismo e o islamismo são as duas maiores religiões do planeta e, por coincidência também, são as duas religiões que mais possuem um vínculo direto com o Estado. Será que não é por causa disso, afinal de contas, que elas são tão poderosas? Será que o monoteísmo e a doutrina da salvação não são, antes de tudo, belas armas políticas? E aí, o que você acha disso? Faz sentido? Não faz sentido? Comenta aqui sua opinião que eu quero saber, eu vou ler. Fiz um Reels falando exatamente sobre isso, de maneira mais sintetizada. Então, se você quer um conteúdo mais rápido, aproveita, segue a gente lá no Instagram, que eu falo sobre tudo isso lá também. Até a próxima. Espero que a pulga atrás da orelha fique sempre com você. Fazer boas perguntas é mais importante do que dar respostas. Até a próxima.